Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a divisão literária. Embora as divisões literárias do Novo Testamento não sigam exatamente em ordem cronológica, elas refletem com certeza, em sequência, o plano de Deus para a humanidade. Por exemplo, você pega primeiro os Evangelhos e o livro de Atos. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, eles refletem e eles constituem abertamente a base histórica necessária para a compreensão e apreciação devida dos escritos posteriores. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João é a base histórica da vida e obra de Jesus. E quando você pega o livro de Atos, ele é a base histórica para a compreensão da vida dos apóstolos. Por isso, Atos dos Apóstolos. Ainda que possamos entender sim o que Calvino falava, que Atos dos Apóstolos, na verdade, são atos do Espírito Santo de Deus através da vida dos apóstolos. Concordo claramente. Mas do ponto de vista histórico, é importante a gente destacar que Mateus, Marcos, Lucas e João é para falar da biografia de Jesus. E quando fala de Atos é para mostrar como esses seguidores de Jesus seguiram a sua caminhada ou seguiram no caminho. Ok? Então os planos de Deus estão fundamentados em bases históricas, quer seja do próprio Filho de Deus, nos Evangelhos, quer seja dos apóstolos do Filho de Deus, no livro de Atos, como base histórica. Bom, após isso, nesse sentido, os relatos da vida de Jesus se constituem mesmo, né, na origem da igreja, e isso é essencial. Não abro mão, gente. Não abro mão, você que é aluno desse curso, não abro mão. Se for necessário para essa parte da apostila agora, para poder dar ênfase a isso, farei. Não abro mão que aqueles que são os seguidores de Jesus, isso é o pessoal de Atos dos Apóstolos, que seja também a comunidade daqueles que conhecem a vida de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque é essencial que os seguidores de Jesus, que sairão pelo mundo, pela Judéia, Samaria e até os confins da terra, lá em Atos 1:8, é necessário que aquele grupo seja um grupo conhecedor, profundamente conhecedor dos atos e das obras de Jesus de Nazaré. Então você que está aí nesse curso, eu queria te fazer uma pergunta. Você já entendeu que Mateus, Marcos, Lucas e João é a biografia de Jesus? É a fala mais contundente que se tem antes de doutrinas que virão lá nas epístolas paulinas, lá nas epístolas gerais, lá nas cartas pastorais, que virão lá no Apocalipse, antes de doutrina. Você entendeu que você precisa conhecer Jesus? Quando o apóstolo Paulo está indo no caminho de Damasco, e ele ouve a voz que com ele fala e vê aquele clarão, e ele então cai prostrado, e a Bíblia não diz que ele caiu de um cavalo, né? Mas diz que ele cai prostrado. Ele diz assim: quem és tu, Senhor? Ele não pergunta que doutrina tu tens, Senhor. É conhecer Jesus. Quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perceberam que quando o discípulo tem um encontro com o Senhor, a maior preocupação do discípulo não é com as doutrinas, mas tem que ser com quem é o Senhor, com a intimidade que você vai gerar com Ele, conhecer o Senhor. Assim sendo, Mateus, Marcos, Lucas e João tentam nos trazer a proposta de que nós temos que conhecer o Senhor. Você tem que conhecer o Senhor. Porque eu sei que está fazendo esse curso aqui alguém que talvez é bom de Bíblia, é bom de doutrina, é bom de púlpito, mas é ruim de conhecer a vida do seu Senhor. De sorte que a gente dá muita ênfase às doutrinas. Deus não nos deu doutrinas, Deus nos deu vida. Consegue entender isso? É vida, meu amigo. É vida. A doutrina tem a sua importância, a doutrina tem o seu valor. Eu, pessoalmente, dou muito valor às questões doutrinárias. Mas é vida que conta. É conhecer Jesus. É saber falar sobre Jesus. Eu vou fazer aqui uma denúncia aqui nessa aula de Novo Testamento. As igrejas não pregam mais sobre Jesus, os pastores não falam mais sobre Jesus, seminaristas não sabem pregar sobre Jesus, presbíteros não falam de Jesus. Você passa anos, meses e anos em algumas comunidades que você não vê alguém apresentando Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, por que você acha que começa assim o Novo Testamento?
Porque é conhecer Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João nos apresentam Jesus o Messias, Jesus o servo fiel, Jesus o homem perfeito, Jesus o Filho de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Percebe? Então vamos lá, deixa eu dar mais uma pequena ênfase nessa questão sobre Jesus. O Novo Testamento começa com essa ênfase na biografia do nosso Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor Jesus. Isso significa você conhecer as histórias narradas pelos 4 evangelhos, tá bom? Então lembre-se, Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Esse livro registra o cumprimento de profecias do Antigo Testamento, veterotestamentárias ou do Antigo Testamento, por meio da chegada do Messias, e enfatiza Jesus como o Cristo. Cristo, palavra grega, tá? Para a palavra hebraica Machia. Christos, grego. Machia, hebraico. Christos e Machia é a mesma palavra, o ungido. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o servo sofredor, o prometido a Israel. O servo sofredor de Isaías 53. Ele é o prometido a Israel. Marcos apresenta Jesus como servo do Senhor. Ele aparece realizando as obras com o Pai. Marcos enfatiza principalmente a obra redentora de Cristo. Quando você pega Lucas apresenta Jesus como filho do homem, representante perfeito de toda a humanidade. Ele deu a vida para buscar e salvar o que havia perdido. Esse evangelho enfatiza o amor e a graça de Cristo por todos os perdidos e achados, como narrado em Lucas 15, a parábola da dracma, da ovelha e de um filho que estavam perdidos e foram achados. Então Lucas também enfatiza essa graça do Senhor nosso Deus. João apresenta Jesus como filho de Deus, a palavra eterna que veio revelar o Criador à humanidade, e esse evangelho enfatiza a relação de Jesus com as pessoas ao seu redor. Tanto que ele mostra os encontros de Jesus, né? Você vê lá capítulo 3, Nicodemos encontrando com Jesus, capítulo 4, você vê a mulher samaritana no encontro com Jesus, você vai ver lá em João capítulo 10, a mulher adúltera, o encontro com Jesus, como aconteceu, o que sucedeu após os encontros com Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João está mostrando esses aspectos, que Jesus é confiável, porque ele é cumpridor de profecias, de que Jesus trabalha em prol da humanidade, para que possa abençoar e redimir a humanidade em Marcos, de que ele é esse que salva o que estava perdido, ele é gracioso, como apresentado em Lucas, ou que ele é esse Deus que veio se revelar à humanidade, veio montar tenda, tabernacular entre nós. Gente, Mateus, Marcos, Lucas e João está tentando a todo custo colocar para as pessoas que é importante e é preciso conhecer Jesus. Eu queria dizer para vocês que, infelizmente, muitas pessoas hoje, quando vão ler livros, e eu já vi várias bibliotecas maravilhosas, e nessas bibliotecas a gente percebe muitas vezes que há ausência de livros sobre Jesus. Eu vou perguntar para você, por exemplo, você já leu livros acerca da pessoa de Jesus? É importante para você que está fazendo esse curso, o CTL, Centro de Treinamento de Liderança, que você conheça Jesus. Eu acho que essa é a aula mais importante de tudo que você vai ouvir nesse curso até o final. É importante você conhecer Jesus. Você precisa ser um pesquisador da pessoa de Jesus. Você precisa ler biografias da pessoa de Jesus. Começar com Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo sobre a vida de Jesus. Depois, pelo amor de Deus, você lê Romanos, que lá é o Evangelho de Paulo também falando sobre Jesus. Eu vou indicar para vocês o seguinte, alguns livros que eu li e que marcaram a minha vida. Eu vou até anotar aqui ao lado para você acompanhar. A Vida de Jesus. Vá nas livrarias, você vai encontrar muitos livros sobre vida de Jesus, porque você precisa ser um conhecedor de vida de Jesus. Primeiro, Mateus, Marcos, Lucas e João. A vida de Jesus. Eu li uma vez um livro de John Stott chamado O Incomparável Cristo. É de estremecer até as unhas do pé. Um livro maravilhoso escrito pelo falecido Dr. John Stott. Tá? O Incomparável Cristo. Por favor, não seja um frequentador de púlpito da sua igreja, não seja um pastor, um seminarista, um obreiro, um presbítero, um diácono, diaconisa, ou sei lá, apóstolo, seja lá quem você for. Não seja sem conhecer a vida e obra de Jesus, eu te peço. Não seja. Então leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia O Incomparável Cristo, de John Stott. Se possível, leia também A Cruz de Cristo, de John Stott. A Cruz de Cristo, para mim, é um dos livros
mais profundos, mais bem explicados, mais detalhados sobre a obra da redenção, escrita pelo Dr. John Stott. Eu recomendo e eu repito, acho que você não deveria ser um frequentador de púlpito de igreja se você é pastor, obreiro, se você não leu, nunca leu esse livro, A Cruz de Cristo, de John Stott. Vai estudar a obra da redenção, vai estudar a obra da salvação, vai estudar a história da redenção, vai estudar. A Cruz de Cristo é um excelente livro para você se aprofundar. Um outro livro que eu gostaria de indicar para vocês, que eu li, é muito bom, O Jesus que eu nunca conheci. O Jesus que eu nunca conheci é da editora Vida, do Philip Yancey. Quando eu li esse livro, eu fiquei com o meu coração quebrantado. Falei, de fato, as pessoas não pregam sobre esse Jesus, e quando eu li aquele livro, de fato, um Jesus que eu nunca tinha conhecido. Fora esse livro do Philip Yancey, tem um livro chamado A Maldição do Cristo Genérico. Acho que é importante que você leia sobre a maldição do Cristo genérico, que é do pastor Eugene Peterson. Eugene Peterson é o mesmo redator, escritor daquela Bíblia chamada A Mensagem, que muitos de vocês têm em casa, gostam dela, né? Eugene Peterson escreveu A Maldição do Cristo Genérico. Eu acho que você precisa ter esse livro na cabeceira da sua cama para você ler. Um outro livro que eu quero te indicar é O Homem Chamado Jesus, O Homem Chamado Jesus, do Tim LaHaye. Eu não curto muito alguns dos livros do Tim LaHaye, mais especificamente aqueles da escatologia do tempo do fim, aqueles de ficção, mas tirado aquela série lá, ele escreveu um livro, O Homem Chamado Jesus, que, irmãos, é maravilhoso, ler O Homem Chamado Jesus, A Maldição do Cristo Genérico, O Jesus que eu nunca conheci, A Cruz de Cristo, O Incomparável Cristo, ou quem sabe, se você puder, adquira um livro chamado O Mestre de John Pollock. John Pollock escreveu, o Mestre escreveu o Apóstolo sobre a vida de Paulo, e O Mestre é uma biografia sobre a vida de Jesus de Nazaré. Então eu queria recomendar para você, leia esse livro, O Mestre, de John Pollock. E por que não ler o livro Jesus de Nazaré, do Ratzinger, sim, do Papa Bento XVI, né? O Bento XVI escreveu um livro chamado Jesus de Nazaré, que eu comprei, eu li, e esquecido-se do fato de que ele é um Papa católico, e eu estou falando aqui sem preconceito algum, esquecido-se do fato de que ele é um Papa, já que muitos cristãos têm ojeriza por catolicismo, né? Eu, pessoalmente, tenho profundo amor pelos católicos, e acredito que esse livro do Joseph Ratzinger, ou seja, o Bento XVI, para mim é um dos melhores livros sobre a pessoa de Jesus de Nazaré. Então, veja, eu citei para vocês aqui Incomparável Cristo, Cruz de Cristo, O Jesus que nunca conhecia, A Maldição do Cristo Genérico, O Homem Chamado Jesus, O Mestre de John Pollock, Jesus de Nazaré, de Joseph Ratzinger. Bom, tem muitos outros livros. O que eu estou dizendo é que você não pode, pelo amor de Deus, você não pode ser um especialista em caboclos, guias e orixás. Você não pode ser um especialista em este mundo tenebroso. Você tem que ser um especialista em conhecer a vida de Jesus, porque o Novo Testamento nasce com essa ideia de que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Para os planos de Deus, pode ver, os evangelhos apresentam não doutrinas, os evangelhos apresentam a vida de Jesus. A doutrina terá seu valor. Paulo vai trabalhar muito bem a questão das doutrinas. E eu bato palma para o apóstolo Paulo, ele trabalha muito bem as doutrinas. Só que os evangelhos, o Novo Testamento começa com a vida de Jesus. Leia a vida de Jesus, a obra de Jesus. Tudo bem? Inclusive, John MacArthur tem um outro livro. Esse livro dele fala sobre a outra face de Jesus. Um lado de Jesus que pouca gente prestou atenção. Muito interessante esse livro de John MacArthur. Eu recomendaria a vocês. Inclusive, eu acabei de dar ele de presente para o pastor vice-presidente do ministério onde eu congrego, na Igreja Batista Projeto Família. Eu dei a semana passada para ele esse livro, A Outra Face de Jesus, de John MacArthur. É um livro maravilhoso. É um livro excelente. Como são excelentes e maravilhosos os livros de John MacArthur. Bom, Vida de Jesus, divisão literária. É isso que eu quero que vocês gravem no coração, tá bom?